A Canção de Aquiles. Eu quero te convencer a ler esse livro. Olá, meu nome é Antônio Sampaio Doria, sou escritor, esse é meu último livro, A Virada de Tia Anastácia, falando da questão do racismo na obra de Monteiro Lobato, mas de uma forma ficcional. Ele está à venda na Amazon. E agora vamos falar de A Canção de Aquiles. Eu li esse livro no Kindle, até fiquei com pena, queria ter lido no papel, que seria mais interessante para mim. Gente, eu tenho pelo menos 5 motivos para você ler o livro. O primeiro é essa transposição que a autora Madeline conseguiu fazer para o nosso entendimento atual. Veja, é uma história antiquíssima, a história mais antiga do Ocidente, a Ilíada. E ela conseguiu transformar isso numa história que nós hoje entendemos muito bem e nos envolvemos. E não é fácil. Gente, a Ilíada é uma história complexa e a cultura grega para nós é complexa, com essa coisa de deuses, interagindo com os humanos, interferindo no seu destino. É muito complexo. Para você entender um pouquinho melhor, você viu o filme Troia? É um ótimo filme, há muito tempo foi lançado, e neste filme o Brad Pitt é Aquiles, ou seja, é o mesmo personagem que a gente vai falar aqui em A Canção de Aquiles, o grande herói da Guerra de Troia. Bom, como é que ela conseguiu fazer essa transposição? Como é que ela consegue fazer a gente entender essa história? E ela foi fiel à história, porque ela não poderia inventar coisas, tudo que ela diz estão lá na Ilíada. Se ela inventasse coisas meio absurdas, ela não seria levada a sério. Como é que ela faz a gente entender melhor essa história? Começa pelo ponto de vista. É Patroclo quem narra essa história. E para começar a explicar um pouco da história, quem era Patroclo? Ele era um homem comum para a época, vamos dizer assim. Ele era filho de rei, mas ele não era bonito, não era ágil, não era atlético, não era admirado pelo seu pai, a sua mãe era considerada uma mulher meio burra, então ele não era um homem com muitas vantagens. Vamos lembrar que a Grécia tinha muitos reinos. Por quê? Basta olhar o mapa, monte de ilhas espalhadas, e naquela época eram pequenos reinos aqui e ali, e cada reino com o seu rei, com o seu poderoso. Essa história se passa 1200 a.C. e foi contada, escrita no século 8 a.C. E quem era Aquiles? Aquiles era filho de um homem mais velho e de uma deusa, Tétis. Portanto, ele era um semideus. E ele já nasceu com uma profecia de que ele seria o maior guerreiro da sua época. Bem, Patroclo vai conhecer ele ainda criança. Quando ele vê uma competição, Aquiles era o mais veloz menino de todos e ele ganha a competição. Então, Aquiles estava, correspondendo a essa profecia que existia sobre ele. Ele era muito ágil, muito veloz. Patroclo um dia tem uma briga, um acidente lá com uma outra pessoa importante e ele é desonrado. Então ele tem que ser exilado do seu reino. E o pai dele não está nem aí, prefere exilar Patroclo mesmo. Então Patroclo vai para o reino do pai de Aquiles, Peleu, que ele costumava receber rapazes, meninos nessas condições. Então veja, Patroclo e Aquiles se reúnem quando tem aproximadamente 10 anos de idade, apenas 10. E ali eles começam a conviver, mas tem vários meninos ali, todos tinham de lutar, era a prática mais importante da época, só que Aquiles lutava sozinho. E aí eles vão lentamente ficando amigos, mais próximos,
até que muito depois alguma coisa vai poder acontecer. Os outros adolescentes já estavam procurando mulheres, servas, para se divertir. E eles, nada. Inclusive o pai de Aquiles, um momento, diz para ele: olha, tem aquela mulher ali na cozinha, ela está muito interessada em você, vai lá atrás dela. Aí o Aquiles: depois eu vou. Aí entra uma outra qualidade dessa história, que é a linguagem poética. Eu acho que a autora também acertou, porque essa escrita da época jamais poderia ser uma escrita objetiva, tinha de ser uma escrita poética. E ela usou uma escrita poética mais concisa. Como? Fazendo comparações, sempre comparações com a natureza, com coisas da época. Um exemplo: ele me olhava fixamente, tentando ler minha expressão como um sacerdote que perscruta augúrios, quer dizer, como se fosse uma premonição para proferir um oráculo. Ele está dizendo que o Aquiles olhava para ele como se fosse um sacerdote tentando decifrar um enigma. Então ela está usando uma coisa da época para fazer essa comparação. E a amizade de Aquiles com Patroclo vai se tornando mais sensual. Olha só, um por um, Aquiles recolheu os frutos que restavam e devolveu-os à mesa com um floreio de artista, porque ele estava fazendo jogando os frutos para cima. Menos o último, que levou a boca, a polpa escura se abrindo para revelar as sementes rosadas entre seus dentes. O fruto estava perfeitamente maduro, suculento. Sem pensar, aproximei também dos lábios o que ele me atirara. Sua doçura granulosa encheu minha boca. Esses frutos eram figos. Você já ouviu a expressão calcanhar de Aquiles? Isso está no livro também. De perto, seus pés nem pareciam deste mundo. O formato dos dedos era perfeito. Os tendões se alongavam como cordas de lira. A cor rósea dos calcanhares, calejado pelo hábito de andar descalço, havia adquirido um tom esbranquiçado, que os calcanhares é o ponto fraco do Aquiles. E eles também vão ter aquelas lutas corporais que também vão ser muito sensuais, mas no começo não vai acontecer nada. Quem é a vilã da história? A vilã é a mãe de Aquiles, Tétis, a deusa, porque ela se relacionava com seu filho, encontrava Aquiles de vez em quando, tinha muito orgulho dele e queria de fato que ele fosse um herói, mas ela detestava Patroclo, não queria essa amizade dos dois, então ela fazia tudo o que ela podia para separar os dois. Até que de repente Aquiles vai embora. Para onde? Ninguém sabe. Patroclo vai atrás dele. E aí Patroclo descobre que ele tinha ido para um certo local ali mais ao norte, que ele seria educado por Quiron, um centauro, sim, um centauro. Então ele vai aprender coisas com o centauro, mas o Patroclo vai atrás e quer ficar ali com ele. Mas Patroclo vai atrás dele e quer permanecer ali. E aí surge uma grande questão, porque Tétis não queria a proximidade de Patroclo com seu filho. Mas eles vão ficar ali. Eles ficam até a idade de 16 anos, quando eles são considerados homens. E aí vem a notícia de que Helena foi raptada. Aliás, tem no começo do livro a história de Helena, que a Helena escolheu entre vários pretendentes, ela escolheu Menelau, só que nesse momento ela é raptada por Paris, o filho de Príamo, que era o rei de Troia. Como Helena tinha sido muito desejada por todos os homens, e eles fizeram um juramento de proteger Helena, todos se uniram nesse momento para lutar contra Troia. E aí tem um terceiro motivo para ler esse livro, que é o tratamento que a autora dá aos deuses. Porque você vê, não é fácil de entender a lógica dos deuses, porque os deuses são imortais, mas nessas histórias eles agem como humanos. Ela conseguiu mostrar que os deuses eram seres com muito poder, mas que também tinham seus altos e baixos, porque os próprios deuses lutavam entre si. Então, podiam
ser enfraquecidos, podiam ficar em desvantagem também. E aí vai entrar a questão de que um determinado deus defende os gregos e um outro deus, Apolo, defende os troianos. Quer dizer, a luta entre os povos acaba sendo uma luta entre os deuses também. Quando a guerra está sendo preparada, é muito curioso, porque aí eles falam, tipo assim, uma frase preconceituosa em relação aos orientais, porque se você olhar o mapa da Grécia, Troia ficava numa região que hoje é a Turquia. Então Troia está mais ao norte e mais para o oriente. Era o oriente da época. Todos também querem participar na guerra porque eles voltarão cobertos de ouro e de glória. Só que Patroclo fica assustadíssimo com isso. Por quê? Porque ele sabe que existe a profecia, ele não quer que Aquiles morra de jeito nenhum. Ele estava extremamente apegado a Aquiles. E aí vai acontecer uma coisa muito curiosa. De repente, pela segunda vez, Aquiles desaparece. O que realmente aconteceu? Tétis, que ainda estava querendo proteger o seu filho, que tinha apenas 16 anos, leva Aquiles para uma ilha. E Patroclo, mais uma vez, vai atrás dele e chega até essa ilha. Agora, o que vai acontecer nessa ilha, gente? Lá tem uma moça que chama Deidamia, que está mandando na ilha, porque o seu pai é mais idoso. Acontecem coisas impagáveis, que a gente nem conseguiria imaginar. É uma parte super interessante da história. E eu só não vou falar mais para não dar spoiler. E aí acontece que Odisseu, sim, aquele da Odisseia, Odisseu, e Diomedes vão buscar Aquiles. E eles sabem que Aquiles seria o maior guerreiro de todo, então ele tem que participar dessa guerra. E eles dizem o seguinte: haverá heroísmo maior do que lutar pela honra da mulher mais bela do mundo contra a cidade mais poderosa do Oriente? Nem Perseu nem Jasão poderiam alegar que suas façanhas foram maiores. Héracles mataria a esposa de novo pela oportunidade de nos acompanhar. Conquistaremos a Anatólia inteira até a Arábia. Figuraremos em histórias pelos séculos que virão. Esta Anatólia é a região, como eu falei, que hoje é a Turquia. Mas aí você fala, se tinha uma profecia que ele seria o maior guerreiro de todos os tempos, então seria simplesmente uma questão de cumprir a profecia, o que acaba ficando meio sem graça. Na verdade, existiam também outras profecias. E, tipo assim, deixava um pouco em dúvida o que poderia acontecer. Por exemplo, outra profecia era que, enquanto Heitor, que era um troiano, viver, Aquiles também viverá. Conclusão: enquanto Aquiles não matar Heitor, ou enquanto alguém não matar Heitor, Aquiles viverá. E aí vem mais um motivo para ler esse livro. É a guerra. A guerra, a gente quando vê em filmes, é só ação, né? Lutas. Num livro, isso é muito mais difícil, porque você ficar o tempo todo descrevendo lutas não é tão interessante. Mas a autora também consegue mostrar pra gente como era a guerra. O mecanismo da guerra é uma guerra que durou 10 anos e ela consegue trazer algumas novidades, algumas coisas inesperadas. Nessa segunda parte, o vilão vai ser Agamenon. Quem já leu as tragédias gregas sabe que ele é um personagem dessas tragédias. Ele de fato era um vilão. Arrogante, autoritário, egoísta. Olha só a descrição dele. Agamenon tinha o nariz curvo e pontiagudo como o bico de uma águia, e seus olhos brilhavam com uma inteligência sôfrega. Ele de fato é o vilão dessa segunda parte da guerra, e ele vai ter um conflito com Aquiles. Precisamos entender que Aquiles, ele queria ter essa glória. Ele era tão bom, tão rápido, tão ágil. Ele queria ter essa glória de ser o maior guerreiro de todos os tempos. Então é óbvio que ele vai participar dessa guerra, até porque a gente sabe que a história é essa. O que vai acontecer de fato nesta guerra, eu acho que nem todo mundo sabe, porque nem todo mundo se lembra
E, portanto, é surpresa sim, e principalmente da maneira como a autora desenrola essa história até o final. Tem a história de Briseida, que é uma serva, que ela foi capturada e transformada em escrava, que também vai ser muito importante. Quer dizer, existe a participação de mulheres nessa história, embora a gente saiba que é uma participação menor, porque elas não poderiam lutar na guerra. Então, essa, no caso, foi uma escrava que, no entanto, se deu muito bem com Patroclo. E o último motivo para ler esse livro é essa história de amor que se desenrola entre dois homens. Essa história, essa ideia de que os dois tiveram alguma coisa não é nova, ela já está, também é tão antiga quanto essa história. Claro, tem os que dizem que eles tiveram alguma coisa, tem os que dizem que eles não tiveram alguma coisa, mas o ponto de partida é esse, eles tiveram alguma coisa. E a autora coloca isso, como eu falei, desta maneira que a gente consegue entender esta realidade, porque ela traz Patroclo, que era um cara muito comum, para o centro da narrativa, e ele se mostra uma personalidade muito forte. Veja aqui o que aconteceu com ele quando ele estava lá com Quirón, o centauro. Quirón disse para ele: os olhos escuros de Quirón pousaram em mim. Você jamais ganhará fama como guerreiro. Isso surpreende? O tom sincero, de certo modo, aliviava a dureza das palavras. Não, respondi com franqueza. No entanto, não está além de suas forças tornar-se um bom soldado. Quer aprender isso? Patroclo é o homem comum, e a maneira como a autora cria essa história de amor é convincente. Algumas pessoas disseram que o Aquiles nessa história não se modifica muito, mas eu acho que sim, que ele se modifica, porque depois de lutar 10 anos numa guerra e matar centenas de homens, ele se modificou sim. Você vai entender uma história que é a história, digamos, fundadora do Ocidente. Você vai entender muito melhor como eu entendi. E os personagens dessa história são históricos ou mitológicos, como Quirón, que é um centauro. Temos os deuses, temos Agamenon, Aquiles, Odisseu. Realmente eu achei fantástico como a autora, claro que eu não lembrava todos os detalhes da história, mas como ela consegue nos surpreender até o fim. Eu me senti grato por ter entendido melhor tudo isso e me senti envolvido pela essa história. Então, eu acho que você deveria ler também. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha e volte daqui uma semana para mais vídeos neste canal. Até lá!